E aí pessoal, tranquilo? Bom, então antes da gente começar o vídeo, eu vou só explicar melhor como vão funcionar as senhas, porque parece que ficou confuso para todas as salas e para todo mundo como funcionarão as senhas daqui para frente. Devido à quantidade de alunos que eu tenho na escola, mais de 100, o que acabava acontecendo? Esses 100 alunos mandavam mensagem para mim e eu tinha que ir lá no meu arquivo e ficar dando ok para esses 100 alunos. Parece pouco, pessoal, parece fácil. Mas se eu demorar 20 segundos, que é um tempo razoável para fazer isso para cada pessoa, porque às vezes o aluno não me manda o nome, aí eu tenho que ficar procurando o nome dele lá em cima. Se eu demorar 20 segundos, para mais ou menos 100 alunos, eu tenho mais que 100 alunos aí, mas vamos aproximar para 100 alunos. Eu vou demorar aí 100 vezes 20, 2.000 segundos. 2.000 segundos dá mais ou menos meia hora. Então eu perco meia hora para ficar colocando o nome de todo mundo, ficar dando ok, beleza? Então como que vai fazer agora? Na lista, hoje vai ter senha, beleza? Então na lista de exercícios que já está disponível para vocês, vai ter uma pergunta que é para você assinalar a senha correta que eu enviar, beleza? Então a senha não fica mais para mim, você não precisa mais me mandar mensagem nenhuma, exceto se você tiver com dúvida, beleza? Caso você tenha dúvida, me mande a sua dúvida. Se não, a senha você vai assinalar lá na lista de exercícios, no campo avaliação, lá na plataforma Positivo, beleza? Então, pega seu caderno, sua caneta, senta numa cadeira gostosa aí e bora lá pro vídeo. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal se não é inscrito, beleza? Bom, então, quinto ano, na última aula a gente viu água. Então a gente viu por que a água é importante para haver vida, por que a água é importante para a vida e quais são os tipos de vida que acontecem na água, né? Como que a água funciona. Hoje a gente vai estudar os tipos de água, beleza? Bom, o primeiro tipo de água que a gente vai estudar é a água salgada. E aqui pode parecer redundante o que eu vou falar, mas a água salgada é a água que possui sal. Esse sal, pessoal, não é só o sal de cozinha, o sal que a gente usa para salgar a comida. O sal, pessoal, é o sal mineral, ou seja, pode ser ferro, zinco, potássio, iodo, magnésio, enfim, vários sais. A gente já estudou esses sais lá na alimentação, lembra? Ainda lá em sala de aula. Então, a água salgada é a água que possui sais minerais. Só que esses sais minerais, eles estão em grande quantidade. Tão grande quantidade que dão aquele gosto característico da água salgada. Se você já foi no mar e engoliu um pouquinho de água do mar, você viu que aquele gosto é bem ruim, né? Pelo menos eu acho ruim. É um gosto muito salgado. Por quê? Porque a água salgada possui muito sal. A água salgada é encontrada basicamente nos mares e oceanos do nosso planeta. De fato, pessoal, é a maior quantidade de água que a gente tem no nosso planeta. Você está vendo esse gráfico aí? E 97% da água do nosso planeta é salgada. Então você está vendo o gráfico aí e a água salgada é essa parte amarela do gráfico. Esses sais, pessoal, eles estão dissolvidos na água. O que significa isso? Eles estão misturados à água, eles se juntam à água, tá? Você não consegue pegar um grãozinho de sal que está dentro da água, ele está dissolvido. Você já jogou uma colherzinha de sal na água? O sal some, né? A não ser que você coloque muito sal. Se você colocar um pouquinho, o sal some. Então o sal se dissolve na água. O que não acontece, por exemplo, com uma pedra, né? Se você jogar uma pedra na água, ela não dissolve. A gente chama isso, pessoal, de solubilidade. O que se dissolve, o que se mistura, por exemplo, na água, a gente fala que é solúvel à água ou se dissolve na água. O que não se mistura, a gente fala que é insolúvel. Então, o sal, o açúcar são solúveis à água. O óleo, o azeite são insolúveis à água, eles não se misturam. A pedra também é insolúvel à água. Mas o que acontece se a gente beber essa água salgada? E essa, pessoal, foi a pergunta que uma pessoa da sala fez no meu vídeo na semana passada. É uma pergunta muito boa, então eu vou responder. Já respondi essa pergunta lá no canal, mas eu vou responder essa pergunta aqui também. O que acontece se a gente beber água salgada? O nosso corpo precisa de uma quantidade muito específica de sais minerais, pessoal. Se você tiver essa quantidade pequena, ou seja, se você tiver menos que essa quantidade, o seu corpo fica com falta de sais minerais e ele não funciona direito. Mas se ele tiver esses sais minerais em excesso, ele também não funciona direito. Imagina o seguinte, vamos supor que você está carregando as compras do supermercado. Se você colocar muitas compras no braço, vai ficar muito pesado, você não vai conseguir levar.
Se você colocar poucas compras no braço, você vai ter que fazer muitas viagens. Então tem uma quantidade, vamos dizer assim, boa para você levar, que você consegue carregar e que não vai fazer você fazer tantas viagens. Os sais minerais no nosso corpo são mais ou menos dessa forma. Se você colocar muito, vai sobrar e vai fazer mal para a gente. O seu corpo precisa então eliminar esses sais minerais. Se você colocar pouco, também vai fazer mal para a gente precisa de mais. E aí o seu corpo vai precisar ganhar sais minerais. Então, se você bebe água salgada, essa água salgada, a água do mar, tem muitos sais minerais. O que vai acontecer? O seu corpo vai precisar eliminar esses sais minerais. Mas como que o nosso corpo elimina isso? Através da urina. E para fazer a urina, a gente vai precisar usar mais água. Então, deixa eu pegar uma garrafinha aqui, ó. Vamos supor essa garrafinha aqui, tá bom? A gente tem aqui 6 onças, que significam mais ou menos 170 ml. Então a gente tem mais ou menos 170 ml aqui de água. Vamos supor que eu venha e beba um pouquinho. Eu bebi mais ou menos 50 ml de água. Então vamos supor que essa água fosse água salgada, tá bom? Eu bebi 50 ml de água. Só que na água salgada, a gente tem muito mais sais minerais do que a gente precisa. O que vai acontecer então? Esses sais minerais vão entrar no meu corpo vai meio que ficar super lotado de sais minerais. O que ele vai fazer? Ele vai precisar usar mais água para dissolver esses sais minerais. Então eu bebi 50 ml, mas o meu corpo vai precisar de, por exemplo, outros 50 ml para dissolver esses sais minerais. O que vai acontecer? Eu estou gastando água nova, uma água que não é essa que eu bebi, é uma água que já está no meu corpo. Então, ao invés dessa água que está no meu corpo ser usada para coisas boas, ela vai ser usada para dissolver esses sais minerais que eu acabei de mandar para o meu corpo. Então, quando eu for fazer xixi, eu vou fazer mais que 50 ml de xixi. Eu vou fazer, por exemplo, 120, 150 ml de xixi. Ou seja, eu bebi 50 e vou jogar fora 150. Quanto que eu perdi de água, então? Eu perdi 100 ml, por exemplo, né? Então, quando você bebe água salgada, você vai, na verdade, se desidratar, ou seja, ficar com falta de água. Por isso que não é bom beber água do mar, tá bom? Pessoas, por exemplo, que estão perdidas no alto mar, elas ficam com a tentação de beber essa água, porque a sede é tanta que ela precisa matar essa vontade de beber água. Mas se ela beber essa água, ela vai fazer mais mal ainda para o corpo dela. Bom, e a água doce, pessoal? A água doce, ela está no nosso planeta em 3%. Você está vendo aí no gráfico que a gente tem a parte verde e a parte azul do gráfico que representam a água doce. A parte verde representa as geleiras, tá? E a parte azul entre os rios, lagos, lençóis freáticos, tudo bem? Então, perceba que dentro desse tipo de água doce, a gente tem água no lençol freático, que a gente não consegue pegar, a não ser que você faça um poço, e das geleiras, que você também não consegue pegar, a não ser que você derreta. De fato, pessoal, não é bom você derreter essas geleiras, por quê? Porque elas mantêm a temperatura do nosso planeta como está. Se você derreter essas geleiras, a temperatura do nosso planeta vai aumentar. Bom, mas o que é essa água doce? A água doce é uma água que contém sais minerais, mas em menor quantidade com relação à água salgada. Não necessariamente a água doce é potável. Água doce significa água com poucos sais minerais. Água potável é água boa para beber. A água doce de um rio pode estar contaminada, por exemplo, com produto químico, ou com seres vivos que fazem mal para a gente, ou com poluentes, enfim, pode estar contaminada de várias coisas. Pode estar contaminada com muita terra, por exemplo, certo? Então, água doce é uma coisa, água potável é outra. A água doce pode vir a ser potável caso você a trate. E aqui em Neme, a gente tira a água doce do Ribeirão do Roque. E quem trata essa água é a Saicil. Então, a água que a gente tem na torneira da nossa casa, em tese, ela é potável. Ela é doce e potável, porque ela foi retirada de um rio e foi tratada pela Saicil. Então, obviamente, a gente não aconselha você a beber água da torneira. Por quê? Porque essa água passou por todos os canos que tem embaixo da nossa cidade. E vira e mexe você vê algum cano estourado, saindo água do meio da rua. Se sai água, pessoal, pode também entrar sujeira nesse cano. Então, às vezes não é aconselhável você beber a água
da torneira. Lógico que dificilmente você vai contaminar, pegar alguma doença, tá, dessa água, porque a gente acredita que essa água é bem tratada. Então, mas para evitar qualquer problema, a gente costuma não beber essa água, tá bom? E o terceiro tipo de água que a gente tem, pessoal, é a água salobra. A água salobra é uma mistura entre água salgada e água doce. Então ela é um pouquinho mais salgada que a água doce, mas menos salgada que a água salgada, certo? E onde a gente encontra essa água? A gente encontra basicamente na junção dos rios com os mares. Então os rios, eles desaguam, ou seja, eles caminham e terminam no mar, no oceano. Entre um e outro, ou seja, onde você está saindo do rio e entrando no mar, você tem uma mistura dessa água, e aí você tem a água salobra. Essa água salobra é muito comum nos manguezais, no mangue. Bom, mas a gente está falando dessa água doce, água potável, tudo mais. Por que a gente fala disso? Porque a gente sente sede, pessoal. E por que a gente sente sede? A gente sente sede basicamente porque o nosso corpo está precisando de água e de sais minerais. Então é o recado que o nosso corpo dá para quando a gente está precisando disso. Então quando você sente dor, por exemplo, é um recado do nosso corpo que tem alguma coisa machucando o nosso corpo. Quando você sente cansaço, é um recado no nosso corpo avisando que você precisa descansar. Quando você sente sede, é um recado no nosso corpo avisando que você precisa beber água. Quando você sente sede, é porque já passou da hora de você beber água. Então não adianta você beber água só quando te dá sede. Você deve beber água a todo momento. Vocês devem lembrar que eu sempre levo uma garrafinha de água nas aulas. Por quê? Porque eu falo muito, então eu tenho que sempre beber água. Eu não bebo água só quando eu estou com sede. Quando eu estou com sede, já é um recado do meu corpo falando, tá faltando água, bebe. E você não deve beber água só quando falta. Você deve beber água sempre, para nunca faltar. Beleza, mas quais são as características então dessa água que eu devo beber, dessa água potável? É comum a gente ver, pessoal, ou ler em locais que dizem que a água potável ela deve ser insípida, inodora e incolor. Insípida significa que não tem gosto. Inodora significa que não tem odor, não tem cheiro. E incolor significa que não tem cor. Mas isso, pessoal, é válido para água destilada. O que significa água destilada? É água pura, só água, sem sais minerais. Tá? Então, a água destilada é água pura, é água que não tem sais minerais. Se você comprar uma garrafinha d'água, você vai ver que você está comprando água mineral. Então, a água mineral não é inodora e insípida. Na maioria das vezes ela é incolor, ou seja, ela é transparente. Mas ela tem gosto e ela tem cheiro. Tanto é que se você pegar uma marca de garrafinha d'água e outra marca de garrafinha d'água, você vai sentir uma diferença em beber uma e beber outra. Uma é um pouquinho mais doce, outra é um pouquinho mais amarga, é bem sutil o sabor e o cheiro. Mas existe cheiro de água e existe gosto de água, principalmente da água potável. Então não é verdade que a água potável não tem gosto e não tem cheiro. Ela tem gosto e ela tem cheiro. Isso vai depender da onde você está pegando essa água, o gosto e o cheiro. Obviamente a gente tende a beber água que seja incolor. Então as águas minerais também são incolores, até aí beleza. Mas sem cheiro e sem gosto é só a água destilada. A água potável tem gosto e tem cheiro. A água potável é a água que não tem poluentes, tá? E esses poluentes podem ser, como eu já disse para vocês, coisas químicas. Então, às vezes, uma indústria jogou um poluente no rio, ou às vezes tem um agente patológico, algum ser vivo que transmite alguma doença que está nessa água, ou às vezes se é um riacho que fica perto de uma plantação ou perto de uma criação de gado. Pode acontecer, por exemplo, se for uma plantação, da pessoa jogar veneno nessa plantação e esse veneno escoar para a água. Ou se é perto de uma criação de gado, por exemplo, o gado faz as fezes dele ali e as fezes podem cair no rio e aí você acaba contaminando essa água. Então, a água potável não possui poluentes que podem prejudicar a gente. E a água da chuva? A água da chuva é potável ou não? Bom, aqui em Leme, sim. Você pode beber a água da chuva sem problemas. Mas se você imaginar em São Paulo, por exemplo, você tem a nuvem e embaixo você tem aquela nuvem de sujeira de São Paulo, né? Aquela poeira feita de sujeira, de poluentes. O que vai acontecer? Quando chove, a gota de água carrega esses poluentes. Então, a gota d'água cai,
pega esses poluentes que ficam dentro da gota e aí se você beber água, você vai acabar bebendo esses poluentes. Então, a água em grandes cidades não é potável, a água da chuva, né? Não é potável. Em pequenas cidades tipo a nossa ou em zonas rurais, tranquilo, você pode beber a água da chuva sem problema nenhum. Mas em grandes cidades não é aconselhável. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Um vídeo rápido, curto, mas um vídeo de extrema importância, porque a gente vê água, tá? E a água é importantíssima para a nossa vida. Então não se esqueça de fazer os exercícios que eu já deixei para vocês. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E, porventura, se você tiver alguma dúvida, me mandar essa dúvida, beleza? Então, a senha de hoje, pessoal, vai ser potável, beleza? Então, vai lá na avaliação e assinala a alternativa potável quando eu pedir a senha, tudo bem? Então, bons estudos e até semana que vem. Valeu!